hoje é uma live muito importante. Interessantemente, eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana, fazendo realmente uma enquete. O que você acha que você sabe o suficiente sobre hanseníase? E acreditem, independente das pessoas que tenham, respondido, participado dessa enquete, do grau de formação delas, eu não recebi nenhum sim, eu sei o suficiente. As respostas foram, na sua grande maioria, gostaria de saber mais, e algumas não, eu não tenho muito conhecimento sobre essa doença. Uma das doenças que é considerada como a doença mais antiga da humanidade e que até hoje existem muitos casos. O Brasil, infelizmente, ele lidera o ranking de casos de hanseníase, mas uma doença que vem, historicamente cercada de muitos preconceitos, e muitos deles por causa realmente da desinformação. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a participação de todos vocês. Eu sou a Tatiane Toledo, sou farmacêutica bioquímica, doutora em biologia celular e molecular, jornalista científica, e esse é o perfil de divulgação científica da Cientifique Educação e Ciência Comunicada. Para a live de hoje, hanseníase, uma doença milenar, mas que ainda nos dias de hoje segue sendo um problema de saúde pública, é com muito prazer que nós vamos receber a enfermeira Cristina Filomena Lazari Gomes. Ela é enfermeira de formação, ela tem mestrado em bioética, tem especialização em saúde pública e administração hospitalar, e ela foi convidada para conversar com a gente sobre hanseníase, porque a Cristina é referência técnica no programa de hanseníase no município de Poços de Caldas, Minas Gerais. Então é com muito prazer que eu convido ela para conversar com a gente e vamos todos juntos aprender um pouco mais sobre essa doença de tanta relevância. Obrigada pelo convite. Olá! Tá dando para ouvir? Estou te ouvindo. Boa noite, Cristina. Seja muito bem-vinda, sabe? Com muita gratidão mesmo que a gente te recebe aqui na Cientifique. Obrigada por ter se disponibilizado em vir conversar com a gente. Eu que agradeço, essa oportunidade de estar falando mais um pouco sobre essa enfermidade, que assola ainda o nosso país. Eu agradeço muito, agradeço todos os ouvintes também. E espero que contribuir com todos, Com certeza. Cristina, pessoal, se vocês tiverem perguntas, eu vou tentar realmente conciliar aqui as perguntas com a nossa conversa aqui com a Cristina, conhecida por todos os seus colegas de profissão como Filó, fiquei sabendo. Isso. Cristina, olha só, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre hanseníase em algum momento da sua vida, mas eu imagino que muitos não saibam do quão diferente é o panorama em termos de como a gente deve proceder, quais são os aspectos relacionados à hanseníase e talvez um pouco de que o Brasil, infelizmente, lidera o ranking de casos de hanseníase. Então, não só porque nós estamos no janeiro roxo, um mês em que a gente se dedica midiaticamente, vamos assim dizer, para realmente aumentar a conscientização das pessoas, as informações em relação a essa doença, mas é muito relevante realmente a gente falar sobre isso. E eu acho que a gente realmente, olha, você também é muito conhecida por Dendra. Isso. Então, eu acho que a gente podia começar falando mesmo sobre as questões mais gerais mesmo, do que é a hanseníase, talvez um pouquinho sobre o histórico dela. Tá, então vamos lá. Bom, tá dando para escutar certinho, Tá ótimo, tá ótimo.
Olha, em primeiro lugar, né, nós estamos no Janeiro Roxo, né? O Janeiro Roxo, ele é uma época que se dá ênfase a esse combate de, né, tentativa de diagnóstico precoce e divulgação do que é a hanseníase, tá? O Janeiro Roxo, ele iniciou em 2016, nem sempre ele existiu, tem uns 5 anos, né, mais ou É menos. muito recente se a E, gente pensar, né, no histórico da doença. então, ele começou nessa época, eu achei muito legal. Nós aqui em Poços de Caldas já fazíamos campanhas para diagnóstico precoce da doença, então já existia um trabalho que se fazia, lógico, antes da pandemia, de busca ativa de novos casos da doença. Então, através da atenção básica, dos agentes comunitários de saúde, então, a gente pegava normalmente um mês, não necessariamente em janeiro, a gente fazia antes, né, de ter mesmo sabendo que é a data né, que se dá ênfase, né, o dia 30 de janeiro, né, fazíamos um mês de busca ativa de novos casos da enfermidade. E tinha bons resultados, porque assim, os agentes comunitários, eles passavam casa a casa, que eles já têm que fazer isso mesmo, né? Passar casa a casa, explicavam sobre a hanseníase, distribuíam um panfleto e perguntava se alguém tinha sinal ou sintoma da doença. Então, funcionou por alguns anos dessa maneira e assim, foi muito bom porque Tinha um divulgou resultado. bastante. Tinha resultado, tinha boa divulgação, tá? Bom, a hanseníase, nós vamos começar a falar o que é essa enfermidade. Como você mesmo falou, é a enfermidade, a doença mais antiga que se tem notícia, data os primeiros casos de 1400 a.C. Então, era uma doença que era conhecida como lepra, né? O nosso país é hanseníase, outros países é lepra. E então, se você for procurar, né, sobre essa enfermidade, você vai ver referente mais à lepra. E era uma doença que sempre causou muito estigma, infelizmente até os dias de hoje. Na Europa, para ter uma ideia, na Europa, quando você descobria alguém com a doença, na época das cruzadas, no século XIII, XIV, as pessoas elas eram queimadas vivas com seus pertences e, quer dizer, uma barbaridade. Barbaridade, sim. Com o passar do tempo, né, não existia cura, os pacientes eles eram isolados, e a gente tem uma lembrança de muito tempo de contar que eles vinham a cavalo, com o rosto coberto, pedindo esmolas porque eles eram banidos, foram banidos da sociedade, né? Então eles foram isolados, tá? E a gente sabe, assim, pela pesquisa que a gente fez, que assim, o primeiro caso de relato no Brasil foi no ano de 1600, no Rio de Janeiro. Tá? Então, quando começou a ter esses casos, eles arrumaram um local, tipo um leprosário, para poder estar colocando essas pessoas já de início. Só que também existia uma confusão muito grande, porque tudo era hanseníase. Então, existia uma confusão das patologias. Sífilis era hanseníase, porque se você pensar Tinha sífilis uma manifestação dérmica, né? na sífilis terciária tem alguma coisa semelhante. Vitiligo, né? Imagina, nem sabia que era vitiligo, eram as manchas brancas, tudo era hanseníase. E tem relatos bíblicos, né? Levítico fala muito sobre a hanseníase, de impuro, impuro, de impureza. Então, quem tinha isso era castigo divino, né? Esse tipo de coisa, tá? Esse estigma, né, que a gente vê assim na Bíblia é algo realmente que ainda tem um peso muito grande. A gente não tem uma mudança, né, da linguagem do Velho Testamento, mesmo no Sim, Novo Testamento, né, nos sim. Evangelhos. Então é muito Eu complicado. acho que, de repente, poderia ter uma mudança aí, né? Porque é uma coisa muito forte ainda, muito, É, né, que carrega ainda essa questão ainda do estigma, infelizmente, né?
Mas até Se hoje, você pelo só me dá licença, né, eu acho que é legal a gente comentar aqui que é óbvio que qualquer barbárie ela não é justificável, sim, mas até algumas centenas de anos atrás, realmente não se tinha outra coisa para se fazer senão realmente isolar, infelizmente, esses pacientes, porque trata-se de uma doença contagiosa contagiosa. que não Que tem não cura, sabia. né? E que pode trazer sequelas significativas, né? Sim, então com isso, como era uma doença, não tinha cura, né? Ninguém sabia nada, não existia antibiótico, não existia nada, né? Uhum. Então as pessoas eram isoladas, até que iniciou-se, né, uma busca pela cura depois de muitos anos, né? E com isso iniciou com o uso da sulfa, né, que é usada, inclusive, uma das medicações usadas, depois nós vamos falar sobre a medicação, tá? Mas vamos falar o que é a hanseníase. O que vem a ser a hanseníase? Então, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por uma bactéria do tipo bacilo, é um Mycobacterium leprae, que é transmitida através das vias aéreas, através da tosse, do espirro, de uma pessoa que tem a doença, ainda não está se tratando, porque ainda provavelmente não sabe, para uma outra suscetível. Né? Aquela pessoa que tem uma baixa, uma suscetibilidade maior para ter a doença, ou seja, uma baixa imunidade. Então, é dessa maneira que é feita, que existe essa transmissão da doença. Tá? Eu Os acho que é bem principais. importante essa questão que você comentou. Eu acho que conjuga com o momento que a gente está vivendo, né? A questão de que a pessoa não precisa ter manifestações, sinais e sintomas ainda, né? E pode transmitir por se tratar de uma doença, né, infecto-contagiosa, vias aéreas. Isso. Isso é bem complicado. Isso, porque o final, todo final de período de incubação, a pessoa está transmitindo, e ela não sabe ainda, né, essas doenças infecto-contagiosas. Então, é dessa maneira que ocorre, né? E quais os principais sinais e sintomas? Bom, primeiro sinal da doença é uma mancha na pele. Ela é considerada uma doença dermatológica. Mas o bacilo, ele ataca pele e nervos, os nervos periféricos, tá? Então, a princípio, na forma inicial, ela vai ter uma manchinha hipocrômica, né, esbranquiçada, que o diferencial é que ela tem uma diminuição de sensibilidade ou ausência. Geralmente uma diminuição de sensibilidade. Vai perceber que está dormente. Importante, né? Porque a gente tem outras doenças dérmicas que também têm essa característica de perda de coloração. É isso. Então, A perda da sensibilidade é muito significativa. que é o diferencial em relação às outras doenças dermatológicas. E essas manchas, que não, no início é essa mancha hipocrômica. E essas manchas, elas podem ser esbranquiçadas, acobreadas, acastanhadas ou avermelhadas, única ou múltiplas em qualquer lugar do corpo. Além disso, a pessoa pode ter formigamento, ela pode ter dormência nos membros superiores e inferiores, ela pode ter nódulos pelo corpo. Isso mais um pouquinho mais para frente. Isso, ela pode ter perda de força muscular, então já a Porque doença já já está afetando a parte neurológica mesmo, né? isso, já deu uma evoluída, né? Uhum. E porque já está afetando os nervos periféricos. E perda de cílios e supercílios, o suor, ela tem no local da mancha, ela tem muitas vezes uma diminuição no suor. O pessoal da roça falava, eu tenho uma mancha que não pega pó. Por quê? Porque não pega pó, porque, porque é uma mancha que não, tinha não existia essa questão do suor, então ela pegava pó em volta, mas a mancha não pegava pó. Então, também é Um uma sinal indicação. uma indicação muito interessante.
o indicativo, né, do povo da roça, né, falava dessa maneira. Então, ela é uma doença, então, que ataca a pele e ataca nervos. E, na forma inicial, que a gente chama de forma indeterminada, ou inicial, ela tem só essa manchinha e tem, no máximo, uma terminação nervosa acometida, tá? Um nervo acometido. E aí, se demora o diagnóstico, se o diagnóstico não é feito precocemente, lembrando que no início, a doença, nesse início, né, na forma inicial, ela não transmite para outras pessoas, tá? Conforme vai evoluindo, né, e demora o diagnóstico, não consegue fazer diagnóstico, porque os profissionais de saúde, eles acabam tendo alguma dificuldade, muitas vezes, de diagnóstico dessa doença, principalmente de forma inicial, né, que é a forma paucibacilar, né, confunde, pensa em outras coisas e acaba que passa o tempo e aí você vai ter um diagnóstico um pouco tardio. E o problema do diagnóstico tardio são as complicações que podem ocorrer e que ocorrem muitas vezes no organismo do paciente. Tá? Então, com o diagnóstico tardio, ele pode ter essa dormência nas mãos, diminuição de força muscular, ele pode ter alterações na face, tá? Ele pode ter infiltrados, o rosto parece que ele está um pouquinho mais gordinho, um pouco deformado às vezes, sabe? Em formas mais evoluídas, né? No caso da forma vichoviana, vamos falar das formas clínicas, né? Ele pode ter madarose, madarose é um termo que indica perda de cílios e supercílios, tá? Por que ele perde? Porque o nervo está sendo acometido, os nervos periféricos, né? Então tem perda de pelo, tá? No local da mancha, geralmente também você vê uma perda de pelo. E, além disso, ele pode ter perfuração do septo nasal, tá? Em muitos casos, a gente chegou a ter alguns casos onde, um caso só para ilustrar, o paciente teve um acidente, estava trabalhando, ele teve um acidente, quebrou o nariz, aí ele foi a fazer uma avaliação de INSS, aí o médico mandou nos procurar no programa, e aí fomos avaliar, ele tinha perfuração, ele já tinha perfuração, estava cheio de manchas, então era uma forma wilsoniana da doença, já tinha doença há algum tempo, tá? Então, ela é uma doença que, o bacilo é preguiçoso e danado. Então, para um bacilo multiplicar e virar 2, demora de 12 a 21 dias. Então, pode demorar até 3 semanas. Então, ele tem um período ela tem um período de incubação longo. É um período de incubação de 2 a 7 anos, que uma média de 5 anos, um período de incubação grande. Então, por isso que assim, nós sempre orientamos, quando nós temos um caso da doença, nós orientamos sempre que as pessoas que vivem, que essa pessoa, né, que vive, por exemplo, as pessoas que moram no mesmo local ou que convivem socialmente, sejam avaliados de imediato e que sejam avaliados nos próximos 5 anos, anualmente, ou com menos tempo, se for necessário, se aparecer algum sinal. Algum sinal, sintoma da doença. Bom, voltando um pouco. A hanseníase, como você falou, ela é a segunda em número de casos no Brasil. Ela tem uma prevalência alta em relação à Índia. A Índia tem mais casos que o Brasil, tá? Existe uma prevalência alta aqui, porque o tratamento nosso é feito de 6 a 12 meses. E a maioria dos casos é diagnóstico multibacilar. Existe uma classificação básica para facilitar, que é paucibacilar, poucos bacilos, multibacilar, muitos bacilos. Tá? Paucibacilar é aquela pessoa que tem uma forma inicial da doença, ou ela tem uma forma mais localizada, que é a forma tuberculoide. Tá? Então, ela vai tratar em 6 meses.
Já a forma multibacilar, ela tem uma forma mais disseminada no corpo. Então, ela é ou uma forma dimorfa ou uma forma virchoviana. Então, ela vai tratar 12 meses. Então, se você tem um paciente que começou a tratar em fevereiro, março, quando chegar no final do ano, ele vai estar tratando ainda. Então, vai virar o ano. Então, isso aumenta a prevalência, né, da doença. Só faz um parênteses, Ah, Cristina, por gentileza. Me fala qual é a diferença entre a dimórfica? isso. Vamos lá. Vamos voltar. Porque Eu assim, falei que uma ficou a classificação geral ficou clara. Poucos bacilos, independente da nomenclatura, ou muitos bacilos. Pouco bacilos, ela está mais localizada, no estágio mais inicial. Muitos bacilos, ela pode estar mais disseminada, mais mais espalhada tarde. no corpo. Mas aí ela Isso. tem uma subdivisão. Tem. Então, primeiro a gente começa com aquela manchinha que eu falei, a forma inicial. Sim, Se você demora o diagnóstico, ela pode evoluir para 3 outras formas, que seria a forma tuberculoide, que é uma forma localizada. As manchas, elas lembram cobreiro, é uma mancha bem localizada, pode confundir até com micose, tá? certo. O diferencial, então, é a diminuição da ausência de sensibilidade, né? Que tem que prestar atenção. E, além disso, existe a forma dimorfa e virchoviana. A forma dimorfa, como o nome diz, ela pode tender tanto para o lado tuberculoide como para o lado virchoviano. Então, a baciloscopia, quando realizamos o exame de baciloscopia, a dimorfa, É a ela detecção da bactéria, do do bacilo. bacilo, do bacilo. A dimorfa vai ser, se ela tender para o polo tuberculoide, ela vai ser negativa, baciloscopia, não vamos achar bacilo. Não que não tenha, mas é tão pouco que não conseguimos achar. Tá. E se ela pender para o polo virchoviano, ela vai ser baciloscopia positiva. E ela é espalhada no organismo. Ela tem umas manchas características, que a gente chama de manchas foveolares, que são manchas que tem o centro delimitado. Ela é meio avermelhada, castanhada e tem um centro bem delimitado. Tá. Nós chamamos de manchas. Então, é característica da forma dimorfa. E os pacientes dessa forma, ele pode ter muitos casos de comprometimento, muitos comprometimentos neurais, então muitas reações, que nós já vamos falar já já sobre as reações. Então, ele pode ter deformidade nas mãos, nos pés, tá? Deformidade no rosto também. E a forma virchoviana, que chamava de forma lepromatosa. Então, tem aquela característica de face leonina, que se falava antigamente, porque tem, muitas vezes, perfuração do septo, não em todos os casos, perfuração do septo nasal, então tem infiltrados na orelha, se percebe que a orelha é bem grossinha, bem cheia de nódulozinhos, e essa parte, como é o leão, né? Essa parte em cima dos nossos cílios e supercílios, ela é bem infiltrada, você percebe que ela é bem inchadinha, tá? E além disso, essa forma virchoviana, ela é muito característico reações do tipo eritema nodoso, tá? Então, antes de falar das reações, nós vamos falar uma outra coisa que eu não falei no início. Acho que é interessante saber que, além do Brasil ser o segundo em número de casos, só a Índia tem mais casos que a gente. Os nossos diagnósticos, a maioria tem sido multibacilar, então são diagnósticos mais tardios. E pelo que eu andei vendo hoje, inclusive, começou hoje um seminário sobre hanseníase, inclusive, e está tendo até amanhã, né? Você Por está causa bem do fresquinha, combate, né? bem Ó, deu fresquinha de certinho, né? vacina. Os diagnósticos na Índia, eles têm um grande número de diagnósticos paucibacilar, então eles conseguem fazer muito diagnóstico no início. E com isso, eles não têm uma prevalência grande da doença, porque o tempo é curto de tratamento, são 6 meses no paucibacilar. Então, por que você eleva a prevalência no Brasil? Porque você tem um tratamento de 12 meses.
E o nosso diagnóstico, a maioria tem sido multibacilar. Então é mais tardio. Só uma pergunta, não precisa falar do tratamento agora, mas há quanto tempo se tem tratamento para hanseníase? Olha, iniciou-se, descobriu-se que a dapsona, que era usada antigamente, a sulfa, usava só isso, tá? Em 1937. Então, começou lá na época assim, de... Parece muito tempo, né? Mas como a gente está falando de uma doença milenar, é muito recente o tratamento. Sim, muito recente. Então, demorou, né? Porque a antibiótico-terapia foi descoberta após a Primeira, Segunda Guerra, né? Que começaram, né, a vinda dos antibióticos. Então, eles descobriram que a sulfona, ela era eficiente do tratamento da hanseníase. Quando eu comecei a trabalhar no programa de hanseníase, usava só dapsona, só sulfa. E a gente via que eram pacientes que já estavam tratando há 10 anos, 15 anos, você não dava alta com o paciente, 20 anos, ele mesmo ficava inseguro de parar de tomar a medicação. Ele ficava muito inseguro, com medo de voltar, de piorar o quadro dele, então ele ficava muito inseguro. E então, na década de 80, que foi, acho que 82, que veio um novo tratamento pela Organização Mundial da Saúde, que é a PQT, poliquimioterapia, que é usado até hoje, tá? Aqui no Brasil, foi na década de 90 que foi instituído. Em Poços de Caldas, eu lembro perfeitamente. Ontem, né? Ontem. Foi ontem. Em Poços de Caldas, eu lembro perfeitamente que eu fui no treinamento, né, que aí eu fui a primeira enfermeira do programa, né, do município de Poços, e eu fui num treinamento de uma semana na nossa regional para passar sobre esse novo tratamento de poliquimioterapia. Então, alguns pacientes que já tratavam há muito tempo podiam dar alta, alguns tinham que tratar 2 anos naquela época. Entendeu? Instituiu um novo tratamento e tratava 2 anos. Até você saber mesmo, né, como que realmente o paciente iria responder. Isso, até saber como que o paciente iria responder. Até que hoje em dia, o tratamento multibacilar é feito em 1 ano, que são 12 cartelas, que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu trouxe uma cartela para mostrar, que hoje em dia, antigamente, assim, do ano passado para cá, do ano de 2021, iniciou-se um tratamento único para a hanseníase. É a mesma cartela, porque antes era diferente a cartela. Eram menos medicações. Cada antibiótico numa cartela. É uma cartela só, a gente chama de blister, né? Um blister. E antes, há uns 1 ano e meio atrás, o paciente tinha uma forma paucibacilar, ele tratava com um outro tipo de cartela. Tá? Era com a sulfa e com a rifampicina. E o multibacilar, sulfa, rifampicina e clofazimina, que é um anti-inflamatório bacteriostático, né? Que é o que é usado até hoje. Agora, o tratamento é único. O que difere é o tempo do tratamento. Ou você trata 6 meses, ou você trata 12 meses. Tá? E é isso que eu ia te perguntar. Então, independente da fase, a medicação é a mesma, né? Uma combinação de antibióticos. O que vai variar é a duração. Gente, essa aqui é a cartela. Legal. Isso aqui destaca. Isso aqui é a dose supervisionada. O paciente, uma vez a cada 28 dias, toma, na frente de um profissional de saúde, ou enfermeiro ou médico, ele toma 1 comprimido de dapsona, que é esse branquinho, 2 comprimidos de rifampicina, que é de 300 miligramas cada, então ele toma 600 miligramas, na dose supervisionada. E essa medicação aqui é a clofazimina, tá? Que é 100 miligramas cada comprimido. Nesse de cima tem os 3 medicamentos utilizados. Dá 300 miligramas, porque são 100 miligramas cada comprimido. Então ele toma 6 comprimidos na dose supervisionada. Depois ele mantém, no dia seguinte, ele vai manter 1 comprimido de dapsona, de 100 miligramas, e 1 comprimido de clofazimina, que aqui é em forma de bolinha, porque ela é 50 miligramas, tá? Então, para manter em casa,
A clofazimina vai ser de 50 miligramas. Então, 28 dias, dá 4 semanas. Isso aqui. Então, ele retorna mensalmente para poder pegar uma nova cartela. Ele retorna sempre a cada 4 semanas. Então, ele vem, se ele começar na quinta, ele vem sempre voltar na quinta, tomar a próxima dose supervisionada. E conforme ele retorna, nós fazemos uma avaliação, né, vemos, às vezes é necessário ele estar tomando alguma outra medicação por causa de reações que possam surgir, que nós já vamos falar sobre isso. Então, a gente faz uma avaliação, vê como é que está a evolução, né, da doença, se está tudo bem, prestar atenção sempre em neurite silenciosa, nós já tivemos casos, o paciente não tem dor, mas aí começa a garra, né, começa a garra das mãos, principalmente, nós já tivemos paciente que foi como muito dor, como se fosse uma atrofia. Que a gente chama de garra de mãos e pés, que pode ocorrer na hanseníase. E a gente vê a questão da força muscular, que é importante, inclusive dos olhos. Porque nos olhos, na face, o que pode ocorrer em relação aos olhos é o lagoftalmo. O lagoftalmo, o paciente, ele fecha os olhos, mas ele forma uma fenda. Ele não percebe que ele não está ocluindo completamente as pálpebras, você entendeu? Então, a gente, quando aparece... Por questão de fraqueza muscular mesmo. Fraqueza muscular, diminuição da força, por causa da hanseníase. Nervo que foi acometido. Então, ele é encaminhado para o oftalmologista que nós temos no sistema de saúde, né? Para apoio, para especificamente ter o atendimento. Já passamos uma orientação inicial de como ele deva fazer, deve dormir sempre com uma proteção, com umidade, senão ele pode ter uma úlcera de córnea, né? Porque ele não está percebendo que não está ocluindo completamente. Perde a lubrificação, etc. Isso. E ele também pode, com isso, ele perde a lubrificação, ele pode ter uma diminuição de sensibilidade na córnea, nós fazemos testes, né? Durante são todos as comorbidades aí. Isso, que pode ocorrer tudo devido à hanseníase, né? Bom, a hanseníase, ela é uma doença tropical negligenciada. Infelizmente, né, até hoje, você vê quantos casos nós temos da doença e desde quando isso, tudo bem que se você vê o gráfico do Brasil, ela está reduzindo sim, mas se você pensar que nós estamos numa pandemia, olha só o que aconteceu. De 2019 para os dados de 2020, houve uma redução no Brasil de 36% de novos casos da doença. Ah, tá ótimo, que beleza. Não deve ser real, né? Não deve ser real, falta de diagnóstico. Não, na minha opinião, não é real. Porque, não, dificuldade diagnóstica, as pessoas que tiveram medo de procurar o serviço por causa da pandemia, por causa do Covid, né? E você vê, no Brasil, 36% de redução. Em Minas Gerais, 32% de redução. Nós estamos meio perto da média ali do Brasil, aqui em Minas. Tá? Então, os dados que eu peguei do ano passado, apesar que nunca é certo do ano, você tem o dado completo. Em 2019, eram em torno de 27 mil novos casos. Eu tinha os dados só de 2019, não tive acesso. Em 2020, quase 18 mil. Olha o quanto que diminuiu. Você entendeu? Em relação a 2019. E agora, em 2021, acho que 15 mil novos casos. Entendeu? É muito então, complicado, né? Eu acho assim, esse cenário em relação à hanseníase, né, de diagnóstico, é um cenário que ele está se reproduzindo em muitas outras doenças. A gente Sim. tem um alarme, né, um alerta aceso em relação ao câncer, por exemplo, né? Sim, a tuberculose, doenças que, assim, é imprescindível o diagnóstico precoce. Sim, importantíssimo, né? Então, por falar em diagnóstico precoce, qual que é a maneira que você tem de prevenir a hanseníase? Diagnóstico precoce. É o que nós temos, tá? Porque no diagnóstico precoce, o paciente não está transmitindo a doença.
No diagnóstico precoce, o paciente não tem nenhum problema no organismo por causa da hanseníase. Você entendeu? Nenhum grau de incapacidade, que nós chamamos, Sim. tá? Na avaliação de início... No máximo, uma mancha, né? No máximo, uma manchinha. No máximo, uma mancha, com diminuição de sensibilidade, mas ele não tem um problema nas mãos e nos pés por causa da hanseníase, na face, Não você tem entendeu? deformidades. E aí nós percebemos que os diagnósticos que nós estamos tendo com grau de incapacidade, se juntar grau 1 e grau 2, que a gente já fala, deve dar em torno de mais de 40%. Tá? Então, 50 e poucos por cento, tudo bem, tem grau 0, mas é bastante, né? Você pegar um grau de incapacidade, você tem um problema de sensibilidade nos pés e nas mãos, né? Você tem uma dormência, isso aí também pode levar a você ferir os pés, principalmente, a você queimar a mão, se você não presta atenção, e levar a um grau de incapacidade 2, dependendo, né? Se não tem os cuidados. O grau de incapacidade 2, você já tem as garras nas mãos, nos pés, você tem um problema na articulação para você caminhar, tem aquela marcha escarvante que você não consegue fazer o movimento por causa dos nervos acometidos, tá? O fibular comum, geralmente, o nervo fibular comum, que é muito acometido, tibial posterior, que são os mais acometidos nos membros inferiores, tá? Membro superior nós temos mais o radial, o nar, o mediano ele é percutido, você não consegue palpar, então é tudo que tem que ser avaliado, né? O nervo, nós temos um nervo facial, que também temos que sempre estar investigando, e o grande auricular, né? Que nós temos que sempre olhar o espessamento deles, né? Acho que é muito importante essa questão, né? Tipo assim, é uma doença infecto-contagiosa. Você disse que a questão, né, a latência da doença, né? Ela demora muito realmente para que o bacilo consiga iniciar o seu processo de divisão, etc. Sim. Os estágios iniciais, o paciente ele não é transmissor. Isso, importante. Se for tratado, quanto mais precocemente for tratado, menores vão ser as sequelas para o paciente. Com certeza. Vai ser curado e não vai ter que carregar, né, ao longo da sua vida nenhuma perda, né, de nenhuma função. Sem contar o estigma, né? Que essas deformidades levam ainda a estigma, infelizmente. Infelizmente. Bom, a hanseníase, só lembrando que 90 a 95% da população possui uma imunidade natural, né, em relação a ela. Então, nunca vai pegar. Ela tem, o bacilo ele tem nunca uma... vai virar, né, uma epidemia. Não vai, assim... que assim, você pensa... A gente fala não vai, né? Tipo... em termos de Brasil, 5 a 10% é um tantinho bom, né? Se fosse, né? Se realmente for... se as pessoas se contaminam nessa... por conta do nosso país ser muito grande, né? Mas eu acho que é interessante, porque as pessoas, então, ficam com medo, né? Eu acho que acho que quanto mais a gente divulgar isso, e souber, as pessoas souberem sobre sinais e sintomas, acho que melhor para todos. Só voltando à questão do termo hanseníase, que começou a ser usado da década no Brasil, né? É só no Brasil mesmo, assim, eu sabia que no Brasil, sim, olha, mas... eu sempre soube só no Brasil, até eu andei olhando novamente, mas é só no Brasil. Outros locais é lepra. Aqui foi um movimento de reintegração de pacientes com hanseníase que fizeram esse movimento para realmente mudar a terminologia para hanseníase, e foi em homenagem a Gerhard Hansen, que é um norueguês descobridor, em 1873, descobridor do bacilo da hanseníase, o bacilo de Hansen, ele chamou, tá? Em homenagem a ele mesmo, né? Também que é mais fácil para as pessoas leigas, né, não memorizarem o Mycobacterium leprae, é o bacilo de Hansen, né? Bacilo de Hansen. E assim... Só um minutinho, a Galinha, ela está dizendo assim,
nos dias de hoje, essa porcentagem ela é muito alta. Essa é uma visão muito importante mesmo, né? Porque as pessoas, elas ficam muitas vezes na questão do percentual, é um percentual baixo. Só que se a gente for ver em números absolutos, isso de novo trazendo para os dias do que a gente está vivendo, a questão da pandemia, né? É muito. É muita coisa. Quando a gente É fala muita 1%, 1 em 100, pode até parecer pouco, mas não é. 1% em 1000 já virou 10. Né? Pois é. Em 1 milhão, então quer dizer, o percentual, ele, mesmo sendo baixo, se você tiver uma quantidade significativa de pessoas, né, portando a bactéria, o absoluto é altíssimo. Muito alto, muito alto. E, inclusive, o objetivo do seminário é hanseníase zero. Hanseníase zero. E... Mas vamos pensar, né, Cristina? Olha, a doença, sendo a doença mais antiga da humanidade. Mais antiga. É quase que inacreditável a gente pensar que ainda hoje existem casos que, infelizmente, o Brasil está lá no topo. Infelizmente. Infelizmente. E ele representa em torno de 14% dos casos do mundo. É que a Índia tem muitos casos, né? Índia, aquela região, Madagascar, aquela região da África, tem muitos casos também da hanseníase, sabe? Infelizmente então, tem muito a ver, né, com a questão da precariedade, toda a questão da imunologia que você falou, sim, né? Pessoas mal alimentadas, que não têm saneamento básico, elas têm um sistema imunológico mais debilitado, ficam mais propensas. Todas as vezes que a gente fazia campanha, nós fazíamos um levantamento das pessoas que eram visitadas, que eram examinadas. E hoje eu estava vendo uns gráficos que a maioria das pessoas, as pessoas que têm a hanseníase, elas têm o primeiro grau incompleto, a maioria do sexo masculino, em torno de 56%, isso a gente já sabia. Tem uma predisposição maior no homem do que na mulher, um pouquinho mais. Então, 56%, mais ou menos. Que mais? Pessoas que têm uma condição socioeconômica mais baixa, então ele tem um acesso com maior dificuldade, né? Muitas vezes. A gente dificuldade de acesso, né, ao sistema de saúde. É um problema sério. Uma maior dificuldade realmente em relação ao autocuidado. Olha, tem alguma coisa diferente, né? Sempre acha que, não, isso não é nada. Demora para ter essa percepção. Isso. Uma manchinha, não vou procurar um serviço, não, só uma manchinha. Eu acho que é uma coisa importantíssima, né? A questão de que no Brasil, todo esse cuidado em relação ao diagnóstico precoce, ao tratamento, ao monitoramento, né? Você disse, né? De 28 em 28 dias o paciente... Sim, o paciente volta. Ele volta, é monitorado. Isso é tudo gratuito via SUS. Tudo gratuito, via SUS. Tratamento gratuito. E falando em diagnóstico, o diagnóstico, ele, até então, ele é puramente clínico. E nós temos o exame de baciloscopia, que eu falei no início, né? Que é um exame que você faz um raspado dérmico no lóbulo da orelha direito e esquerdo e cotovelo direito e esquerdo. Porque o bacilo, ele gosta de regiões frias, mais frias, tá? Então, mais as extremidades. Então, é onde você consegue, com a técnica, né, de raspado dérmico, não é mais linfa. Antigamente usava linfa. Hoje em dia, a orientação é raspado dérmico. E aí, faz o esfregaço, né, no laboratório, que é feito toda a técnica, e você consegue fazer a coloração do bacilo
Uma análise ele não sai microscópica, então, é pronto. buscar realmente pela presença do bacilo naquela amostra biológica. Só que a ausência de bacilo não exclui a doença. Não podemos esquecer que nós temos a forma negativa da doença. Se está positivo, é hanseníase, sem dúvida. Pode estar latente ainda, tá né? Negativo, Não começou assim. Se está negativo, não vai excluir a hanseníase. Por quê? Nós temos que ver a parte clínica, exame físico, examinar pele, examinar nervos, que é o que nós fazemos. O que é feito em relação às manchas, né, a região dormente? É feito avaliações, teste que eu faço sempre, tem o doutor Eduardo, que ele é o nosso dermatologista daqui, do programa, que fazemos a avaliação, e é feito através, a princípio, primeiro a sensibilidade que perde, a sensibilidade térmica. Então, nós podemos fazer com tubinho quente-frio, aqueles tubinhos de laboratório, né? Eu sempre deixo congelados tubinhos, ou na hora, assim, eu tenho sempre um álcool para ver se ela identifica o que é algodão seco e o que é algodão com álcool. Também é uma maneira. E a segunda sensibilidade que perde é a dolorosa, e a terceira que perde é a tátil, tá? Então, se perde, eu acho que assim, você faz uma avaliação da sensibilidade térmica, que é a primeira que perde. Então, se realmente já não está sentindo, então já, ou se está sentindo, está ok o resto, né? E aí, além disso, agora surgiu foi falado hoje, inclusive, que vai ser posta em prática no segundo semestre, a partir do segundo semestre desse ano, para atenção primária à saúde, um teste rápido, tá? Que é uma coisa nova. Eu fiquei assim, muito animada, muito comovida. Esse é o teste molecular que a Fiocruz desenvolveu? Tem o PCR também, mas esse é um teste rápido, que é a amostra com uma gota de sangue, que é feita, vai ser ofertada na atenção primária, e o resultado sai até em meia hora. É um primeiro teste. Se por um acaso, por exemplo, aí fez o teste, aí você tem o apoio com o PCR, tá? Que é um outro teste, que é de apoio, só que a amostra, ele é um pouquinho mais, não é um sangue, né? A amostra tem que ser tecido, ou raspada de tecido ou nervo. O processar da amostra vai demorar um pouco mais. Tem que ser, isso não tem como, tem que ser feito em laboratório de referência, tá? E além disso, eles estão implantando também para esse ano, pelo menos em 10 estados, além do PCR, um outro PCR para detecção de resistência na hanseníase, porque nós temos casos de resistência também, né? Então, tem resistência ou não? Eu nunca peguei nenhum caso de resistência aqui, mas graças a Deus, né? Tá resistente à medicação, porque nós temos essa medicação PQT. Temos alguma outra para substituir? Até tem, porque existe casos que a dapsona, por exemplo, pode dar reações mais graves, pode levar anemia, meta-hemoglobinemia, aí você tem que suspender imediatamente a dapsona. Nós já tivemos casos aqui, né? A meta-hemoglobinemia, o oxigênio não está sendo passado para as células, o paciente começa a ficar cianótico, você tem que suspender, não tem outro jeito. E substituir, geralmente, por ofloxacina. Aí, no caso, é um caso de sensibilidade à medicação. Aí é um caso de sensibilidade do indivíduo. Agora, tem um caso de resistência. E a gente não tem até então, aqui, por exemplo, não temos como medir. Então, só que esse teste vai medir a resistência. Então, é um auxílio. É um auxílio. Isso, na verdade, desses testes, né? Esses testes analíticos que estão chegando aí, isso é um pioneirismo do Brasil. Isso não existe. Não. Eu, hoje, especificamente, fiquei muito animada, porque eu estava sentindo que a hanseníase estava muito largada. É o que eu estava sentindo. Não se fala mais quase, tudo bem, esse mês de janeiro sempre fala, né? Mas assim, eu fiquei animada porque eles estão, né, eles conseguiram, foram estudos, lógico, acho que, se não me engano, um dos testes foi através da UFSCar, Paraná, né? Eu acho que,
Sim, eu li, porque acho que foram enviados, acho que no final do ano, agora é coisa de setembro, outubro de 2021. Eu acho que o teste rápido, eu acho que é o STAR e uma E o PCR, eu acho que é o Fiocruz. Fiocruz, é isso mesmo. Então, é tudo coisa recente, eu achei ótimo. Lógico que tem um esquema, que até eu estava dando uma olhada, que ainda não foi posto em prática. Então, a gente só tem conhecimento do que eles passaram para a gente ler, né? E eu estava dando uma olhada num esquema que eles fizeram de como vai funcionar. Se dá negativo, aí você vai para o teste PCR, tem todo um esquema ali. Aí porque depende muito da questão da sensibilidade, né? Assim, isso. Com certeza o PCR é muito mais sensível, consegue detectar quantidades mais baixas. Né? E assim, não esquecendo que, tá, não deu nada, vamos começar a investigar, continuar a investigação, porque nós temos que ver a clínica sempre é soberana, né? A clínica é sempre importante isso também, né? Então, assim, vocês, quando acompanham o paciente, essa periodicidade, né? De tempos em tempos, ele tem que voltar para ser avaliado. Sempre tem que voltar para ser avaliado. Por exemplo, paciente em tratamento, ele deve ser avaliado a cada 3 meses ou menos se ele tiver em reação. Aí nós vamos para a questão da reação tipo 1 e tipo 2, que pode ocorrer na hanseníase. Reação tipo 1 ou reação reversa, que é a reação de neurites que pode ocorrer e as lesões que podem se exacerbar. São as inflamações, né? Nos nervos. Tá? Então, o paciente é onde se começa a neurite, você tem que entrar com corticosteroides rapidamente, em dose alta. Você chega a dar até, nós já chegamos a dar até 50, 60, 70 miligramas. E a manifestação principal, a queixa principal é dor. Dor, muita dor. Dor. E nós temos casos que é necessário fazer a cirurgia de descompressão do nervo. Nós mandamos para uma das referências, que não é uma referência nacional, a gente manda alguns casos para o Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, que é a referência nacional da hanseníase. Então lá eles têm tudo, tem órtese, prótese, tem tudo que precisa fazer, eles fazem ali. Fazem cirurgia de descompressão, fisioterapia, terapia ocupacional, passa a orientação e a gente trabalha em conjunto. Conforme a orientação, nós vamos continuar fazendo, porque eles são a referência acima da gente, né? Nós vamos seguindo e, lógico, algumas coisas nós temos que tomar algumas atitudes aqui, dependendo da situação do paciente. Em relação... Eu vou aproveitar que você falou em referência, porque eu tenho uma curiosidade pessoal. Essa questão, o termo, né, de referência, me soa, assim, sempre me soa muito comum, faz parte aí da minha vivência acadêmica, científica, a questão do laboratório referência, o hospital referência, e você é uma profissional referência. O que significa exatamente ser, né, a enfermeira, que é a profissional técnica de referência para a hanseníase? Bom, significa, em primeiro lugar, que tudo o que tem sobre a hanseníase eu tenho que ter conhecimento. Eu que faço o pedido das medicações, eu entro no sistema do cigarro. É comigo que se cobra qualquer coisa que acontece com o paciente, por que eu não dei alta, por que ele está tratando assim, assim, assado, entendeu? Eu sou cobrada. E, ao mesmo tempo... Os louros pelo título, mas com ele vem todo o peso da responsabilidade, né, Cristina? Sempre tem. E, ao mesmo tempo, eu sou a referência para atenção primária à saúde. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eles entram em contato comigo. Você que faz um suporte, não só local, você atende tipo uma região, não só do município. Eu já cheguei a orientar colegas de municípios vizinhos que tinham uma dificuldade, né, em relação à hanseníase, e às vezes a tuberculose, que eu também sou referência, né, técnica da tuberculose. Olha, precisamos falar sobre tuberculose. E março está aí. Então, pode ter certeza que você retornará. Tá. Então, Tatiane, e com isso a gente dá um auxílio, a gente
participa de treinamentos, eu já fiz live com o pessoal à distância, né, que já era da pandemia, para poder auxiliar, passar algum conhecimento para poder orientar os colegas, segundo a regional nos orienta e nos pede também. Quando pede nossa ajuda, nós ajudamos no que é preciso. E nós tratamos pacientes de fora, de município vizinho, né? Porque é um programa nacional, você não pode negar atendimento. Claro. Entendeu? Você tem que atender quem aparece. Né? E sempre foi muito bem atendido, que a gente faz de tudo para atender da melhor maneira possível. Né? E sempre tentando ajudar, então nós tratamos pacientes de cidades vizinhas. Então a referência é isso. É uma referência, se precisa de alguma coisa, fala com a referência, o treinamento que nós ministramos muitas vezes para atenção primária, né? E por aí vai. Mas voltando à questão da reação, eu falei da reação tipo 1, que é tratado com corticosteroides, às vezes é tratado com algumas outras medicações, gabapentina, algumas outras medicações para melhorar essa questão da dor. E tem a reação tipo 2. A reação tipo 2 é o eritema nodoso rancênico, que são os nódulos que aparecem. E esses nódulos são dolorosos, da febre. Fica nódulos assim, também provenientes de um processo inflamatório, mas que fica localizado. Então, é um processo, provavelmente, ou da ação do bacilo no organismo ou da própria medicação, apesar que a reação pode aparecer antes, durante e após o tratamento. Nós temos, assim, pacientes que continuam voltando ao programa para controlar essas reações. Mesmo depois de ter encerrado o tratamento. Tratamento, doença tem cura, curou com 6 meses ou com 12 meses. Curou. Só que o que ficou sequelado vai provocar esse tipo de problema. Reação tipo 1, reação tipo 2, e nós chegamos a acompanhar por muitos anos o paciente. Por causa dessa... duas perguntas que eu tenho, duas dúvidas. Uma é com relação a doença, ela tem cura, o paciente, então, ele deixa de ser, né, um paciente com hanseníase, mas a partir de qual momento ele não transmite mais o bacilo? Boa pergunta. Após a primeira dose supervisionada, ele não transmite mais. No comecinho. No começo, você tomou a dose supervisionada, vamos dizer que 1, 2 dias, ele não transmite mais. Só que é o seguinte, deixa eu explicar. Ele não vai transmitir. Nós não pedimos baciloscopia no final do tratamento. Por que não pedimos? Porque você vai achar bacilo, se ele é bacilífero. Por quê? Porque esse bacilo, ele vai sendo eliminado pelos anos, por isso que dá tanta reação, muitas vezes. Então ele vai sendo eliminado. Não tem mais, vamos dizer assim, ele não tem mais força para causar a doença, isso. Mas ele pode ir deixando ali uns resquícios de sintomas. A cada ano, ele vai perdendo o índice baciloscópico, né? Ele vai reduzindo mais ou menos meio, 0,5. Mais ou menos, varia. É uma base disso. Então, se você for acompanhar, até para ver isso, você se percebe mesmo que ele vai reduzindo. Até que ele vai zerar. Entendeu? Então, não é uma coisa que você vai pedir. E o negativo não adianta pedir, que não vai dar. E o positivo, você sabe que vai aparecer. Eu acho que assim, a baciloscopia, ela ajuda, sabe em que momento que ela ajuda? Se você está achando que é um caso de recidiva da doença. Então, esse índice, ele vai voltar... Eu também não sabia que tinha recidiva. Existe, nós já tratamos, acho que uns... E olha que poucos... né? Quando a doença volta. Por quê? Porque ele tem uma baixa imunidade. Então, se ele teve contato de novo com uma outra pessoa que ele nem sabe, uma outra pessoa, hein? Ele pode vir a ter novamente a doença. Então, nós já tivemos casos de recidiva. Então, aqui mesmo já tendo tido a doença, mesmo tratando, se já é uma doença predisposta a ter a doença, ele não fica imune assim. Não fica imune. Entendeu? Bom, falando em imunidade, quando eu faço o diagnóstico de um caso de hanseníase, o que nós vamos fazer? Nós vamos convocar os contatos.
Quem são os contatos? Quem mora ou morou nos últimos 5 anos e contato social. Só que agora você viu que tem uma lei que saiu, não sei se você viu, veio para mim agora, semana passada. Bom, eu já não falava mesmo, que não pode falar de jeito nenhum para ninguém que o paciente, a não ser que ele queira falar, que ele tenha doença. Não, vi sim, saiu no Senado agora, super foi coisa recente. Eu já não, realmente eu já, eticamente falando, eu já não fazia isso, lógico. Mas assim, a gente tem que contar que o paciente vá avisar as pessoas que ele teve contato. E, por exemplo, às vezes é um amigo que ele convive muito e a gente precisa dar um jeito de examinar. Então a gente tenta, como fala, comer pelas beiradas. Para chegar. Para ajudar nessa hora, né? Por quê? Porque aí ele vai e fala, olha, nós estamos fazendo uma campanha e precisamos fazer uma avaliação. Aí vai, avalia, dá para avaliar o paciente, pelo menos, fazer um exame físico, tá? Agora, em relação às pessoas que nós examinamos, como que é a avaliação de contato? A avaliação de contato é exame físico, ver se tem alguma alteração de pele ou nervos, então é feito palpação de nervos, é feito, olha se tem alguma mancha, faz esse teste de sensibilidade que eu falei, e se tá tudo ok, não, você não tem, tá tudo bem, é indicado uma dose da vacina BCG. Primeiro eu avalio se o paciente tem uma cicatriz, se tem alguma cicatriz. Se a paciente tem uma cicatriz ou nenhuma, é indicado mais uma dose. Ela toma mais uma dose do BCG. Se ela já tem 2 doses, não toma. Se ela não tem dose nenhuma, toma uma dose. Vamos explicar para as pessoas por que BCG. Né? A gente está falando de micobactério. O BCG é usado na tuberculose, né, para as formas graves. Na verdade, nem em forma pulmonar que protege, formas graves da doença miliar, né, que é a forma disseminada, e a meningite tuberculose, né. Mas ela tem uma eficiência muito grande para os contatos. Não é uma coisa que você vai usar como a gente usa do Covid, qualquer outra vacina. Sim. Ela é específica para contato, porque já foi feito trabalhos que provam que realmente existe uma proteção com a vacina BCG, porque ela também é feita de micobactério. Não esqueça que é micobactério lepré, micobactério tuberculose. Eles são meio parentes, os micobactérios. São primos. Primo irmão, vamos dizer. Então, é feita a vacina BCG. Então, é dessa maneira que ela é indicada. E, anualmente, é orientado para os pacientes retornarem para avaliação de contato pelos próximos 5 anos. Por causa do período de incubação, né? Que a gente estava comentando. Bom, deixa eu ver o que é mais que também. Nossa, assim, Cristina, eu confesso com você que eu tô surpresa com assim, a riqueza de detalhes. Eu já tive contato há mais de 20 e poucos anos atrás, quando eu trabalhava no Centro de Saúde Escola, né? Recém-formada em Ribeirão Preto, né? A Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ela trabalha, né, junto com, na época se chamava um posto de saúde distrital. E ao longo desses 20 e poucos anos, né, já teve uma evolução muito grande, né? Não só de todas essas questões de como se faz, né, o diagnóstico, tipos de exames, a evolução em relação à medicação. Olha, eu aprendi muita coisa mesmo. Ah, que bom. Eu queria aproveitar aqui e falar a Celina, ela comentou aqui novamente que para ela foi uma surpresa saber dessa questão da alteração da nomenclatura como sendo exclusiva, né, no Brasil, né? No Brasil. Eu também confesso que eu sabia que isso no Brasil, eu acho que era da década de 70, final da década de 76, né, que teve aquele decreto. Na década de 80. Mas assim, eu cheguei a dar uma procurada, porque eu fiquei curiosa também. E realmente não achei nenhum Não, você não acha. Mudado essa nomenclatura em outros lugares. Você só acha aqui, Hanseníase. E também tem a ação do Morhan, né? Que é aquele movimento, né, que existe, né, de reintegração de ex-pacientes de Hanseníase. Nossa, eu tá? acho de extrema valia.
E, assim, uma coisa também que eu vi hoje, que nesse seminário, uma coisa legal que eu vi, que até eu anotei para não esquecer, que além dessa questão dos testes, que vai ter um app RANS, que eles vão fazer, sobre inquérito nacional de incapacidade. Eu achei muito válido, porque nós temos muitos pacientes com incapacidade. Hoje também, vi isso hoje É. não sei se foi na Fiocruz. Foi falado hoje, antes do almoço, teve a abertura, né, oficial desse evento, né, desse seminário, né, de Hanseníase, Hanseníase Zero, né, e aí ele foi citado, eu achei interessante essa questão do app, porque se você quiser... Eu espero que a gente não se surpreenda, né, negativamente, sim, de que a realidade ela ainda é um pouco pior do que a que a gente já sabe, né, em termos de oficialmente se sabe. Mas eu acho que é extremamente importante, porque talvez perceba-se que esse trabalho de conscientização, de informação, ele precisa ser ainda mais efetivo, né, em termos nacionais do que é. E uma coisa assim que talvez muita gente não saiba é que a hanseníase ela pode atingir órgãos internos. Então, ela é uma doença que pode cair, o micro-organismo pode cair na corrente sanguínea e ir para órgãos internos, fígado, testículo e alguns outros órgãos. Tá? Então, ela não é uma doença, não é fácil, né? A gente precisa falar de hanseníase. Eu acho que a gente precisa... você que está diretamente, né, na área, você vive isso no seu dia a dia... É claro que você está cumprindo perfeitamente, tenho certeza que muito bem o seu papel, mas eu digo mesmo em termos de política geral, nacional, né? Política nacional. Porque a desinformação, os preconceitos, né, que caminham ao longo de toda a história da humanidade, infelizmente, ainda são presentes. Eu acho que assim... desculpa, pode falar. Pode falar. Eu acho que assim, preconceito é aquilo, falta de conhecimento leva a preconceito. Quando você não sabe sobre aquele assunto, você tem um preconceito medonho, você não quer nem, às vezes você não quer nem saber sobre o assunto, e o preconceito continua. Então tem que acabar com isso, né? Passou da hora. Né? Pode falar. Não, a Celica está dizendo aqui que a divulgação continua sendo precária. Eu concordo. Cristina, olha, a gente já está aqui há quase 1h20 conversando, passa muito rápido. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu acho que, assim, alguns pontos que você acha que são os mais relevantes de tudo que você falou, que tem uma importância enorme, mas para a gente fechar o nosso bate-papo. Eu acho assim, coisas relevantes. Hanseníase, aqui no Brasil, nós temos ainda uma prevalência grande da doença. Esses dados que eu passei para vocês, que caiu 36% de diagnóstico de casos novos, eu acho que foi, na minha opinião, por causa da pandemia, tem casos perdidos por aí, isso é preocupante. Cada caso que você faz diagnóstico tardio, você tem mais casos perdidos por aí, tá? Porque já passou para outras pessoas. Tá? É importante o diagnóstico precoce, importantíssimo. E quanto maior a divulgação, melhor, dos sinais e sintomas da doença, não esquecer que são as manchas na pele, que podem ser esbranquiçadas, acobreadas, acastanhadas ou avermelhadas, com diminuição de sensibilidade ou ausência, diminuição da força muscular, nódulos pelo corpo, infiltrações, como eu falei, que pode ocorrer principalmente na face, pode dar também as mãos ficarem com infiltrados, ficar bem inchada por causa de reações, que seria a mão reacional. Lembrar que, às vezes, uma dormência tem que fazer diagnóstico diferencial, pode ser uma hanseníase, tá? Pensar que a hanseníase tem tratamento, tem cura e é feito gratuitamente pelo SUS, tá? Então, perfeito. O importante, então, é educar os profissionais quanto muito, e o que for preciso para que se consiga fazer esse diagnóstico precoce e um
um dedo de esperança, assim, para melhorar esses diagnósticos são essas sorologias, esses PCR aí que está surgindo, que eu acho que vai ajudar bastante. E não Mais esquecer uma que o vez, exame né? físico é fundamental também. Fundamental. Mas, assim, mais uma vez, eu gostaria assim, de enaltecer a ciência, a pesquisa brasileira, que está colocando aí o Brasil, né, como pioneiro nesse avanço, que vai ser realmente de muita importância. É Cristina, o que a eu gente espera. adorei te conhecer, ainda que Gostei também, virtualmente. Já obrigada. tinha Viu? ouvido falar de você nesses 3 anos que eu estou aqui em Poços. Já tinha te acompanhado conversando com a Aline, minha grande amiga, algumas vezes. Mas, olha, foi extremamente prazeroso, muito enriquecedor para mim. Tenho certeza que para todos também que nos acompanharam. Muito obrigada, viu, por sua disponibilidade de vir Eu que aqui. agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada e obrigada a todos que me ouviram, né, que tiveram paciência de ouvir aqui. E obrigada pela contribuição, viu? Muito obrigada. Eu Obrigada acho que em mesmo. breve teremos você aqui de novo, hein, falando sobre Se tuberculose. Deus quiser. Pessoal, a Obrigada. todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Boa noite a todos. Lembrando que eu terminando agora com a enfermeira Cristina, né, referência técnica no programa de canceríase do município de Poços de Caldas, a nossa conversa já fica automaticamente gravada aqui no Instagram da Cientifique e logo mais vai estar disponível também no nosso canal no YouTube. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada. Quarta-feira tem mais Momento Científico com Vida. Espero vocês. Bom, boa noite. Boa noite. Tchau.